Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. A Cobrim, ou a chamada Bíblia Cobrim, inclui um compêndio de manuscritos, alguns de origem celta, e outros de origem egípcia, preservados através dos tempos. Os manuscritos de origem egípcia datam imediatamente da passagem mais recente de Nibiru, época do Êxodo, e são uma narrativa, ao mesmo tempo poética e precisa, do que viveram e viveram os sobreviventes daquele portentoso acontecimento. Neles, Nibiru chama-se o Destruidor. Aqui estão alguns fragmentos. Manuscrito Adepa e Certos. No Egito, o legado deste destruidor do infortúnio era visível, em todos os lugares. Em cores, brilhava intensamente e sua aparência era instável, imutável. Todos os homens disseram que foi a visão mais aterrorizante que já viram em suas vidas. Não era um grande cometa, ou uma estrela instável, mas, sim, um corpo de chamas ígneas. Seus movimentos no céu eram lentos e abaixo eles giravam como fumaça, e permaneciam perto do sol que se escondiam. Um vermelho sangrento, que mudou ao longo de seu caminho, causando desencarne e destruição por toda parte, do começo ao fim. Bairro a terra com chuva de cinzas. A terra estava confusa, as ravinas e as montanhas haviam se movido. Sua cintura estava cingida por um céu cheio de fumaça escura. Passaram espessas nuvens de fumaça ardente com uma chuva de pedras quentes e carvão fumegante. A direção do fluxo dos rios foi invertida, quando a terra se inclinou, e grandes árvores se quebraram como se fossem galhos. Então um som forte como 10.000 trombetas foi ouvido, sobretudo as chamas foram acesas. Toda a terra se moveu, e as montanhas se derreteram. A terra cresceu, como pão no forno. Eu disse isso nos antigos registros do Destruidor, li-os com o coração solene, sabendo que essas coisas voltarão, no tempo determinado. O Destruidor. Os homens tiveram uma visão fantástica. Ali mesmo, voando sobre uma enorme nuvem negra rotativa, chegou o Destruidor, recém-libertado dos confins do espaço celeste, e mostra a sua raiva. Nos céus, pedras fumegantes e fumaça tóxica. A nuvem cobria todo o céu, onde o céu e a terra se encontram no horizonte. Não dava mais para ver. Naquela noite, as estrelas começaram a deslizar lentamente no céu e a mudar de posição, e assim aconteceram as enchentes. As fundações da terra foram quebradas. As águas dos mares circundantes espalharam-se pela terra e quebraram-se contra as montanhas. Os ventos rasgaram furiosamente os laços que os prendiam, para que as tempestades e tornados pudessem ser desencadeados contra a terra. Através das águas ferventes e ventos uivantes, todos os edifícios foram destruídos, as árvores foram arrancadas, e as montanhas foram esmagadas. Houve um momento de grande calor, e depois veio frio. As estrelas já não ocupavam um lugar fixo no céu, e o povo estava aturdido. As águas varreram os cumes das montanhas e encheram os vales. Eles não subiram como água derramada em uma tigela, mas em uma enorme torrente. Os homens esqueceram os dias do Destruidor. Só os sábios sabem para onde ele foi e quando voltará, na hora marcada. Nos dias de sua ira, ele desencadeia uma raiva incomparável no céu. Uma enorme nuvem de fumaça, envolta em um forte brilho, com limites indiscerníveis, rodopiava no céu. Um abismo gigantesco cuspindo chamas, fumegantes e brasas. Quando chega o momento, algumas forças aplicadas pelas estrelas do firmamento são ativadas. Suas formas de agir mudam, eles se movem ou param, de forma imprevisível. Não há consistência. É quando a grande luz vermelha aparece no céu. Quando o sangue cobrir a terra, os rios e rolos, óxido de ferro, o Destruidor aparecerá,
e os vulcões se abrirão e lançarão fogo e cinzas. As árvores serão destruídas, e todos os seres vivos se afogarão. As águas correrão sobre as terras, e o mar ferverá. Os céus ficarão brilhantes, haverá um tom de cobre na superfície da terra, seguido de um dia de escuridão. As pessoas vagarão sem rumo, perdidas na loucura. Eles ouvirão as trombetas do céu, e buscarão refúgio nas cavernas da terra. O terror rugirá em seus corações, e a coragem escapará deles, como a água de um jarro quebrado. São as assinaturas do tempo, que devem anterior, o retorno do destruidor. Fonte: Jorge Urrutia. Amor e luz para seus corações. Poder do amor. Durante muitas idades do tempo, a humanidade tem lutado neste planeta para encontrar a verdade absoluta. A humanidade começou criando sistemas religiosos para ajudar a explicar o mundo e o universo. Depois vieram os sistemas políticos, e depois veio a ciência. A humanidade tem estado em busca da verdade absoluta desde o início da autoconsciência humana. Durante a jornada mansa pela verdade absoluta, muitas civilizações levantaram-se e caíram, sem que nenhuma civilização em particular chegue ao pleno conhecimento da verdade absoluta. A questão tornou-se: o que é verdade, e o que é verdade absoluta? A verdade é objetiva ou subjetiva? A verdade é vista, ou é experiente, ou é ambos? Estas são questões que foram ponderadas por muitos grandes pensadores ao longo das eras. Como é que a verdade é definida? É bem provável que a definição mais rudimentar para a verdade absoluta possa ser resumida como qualquer coisa que possa ser apoiada por provas. A única verdade que escapou à humanidade, desde a sua criação, é quem eles são, de onde vêm e, principalmente, o amor incondicional. Esta verdade escapou à humanidade pelo simples fato de que a humanidade acredita que o lugar e o amor não é uma verdade, muito menos uma verdade absoluta. Agora preciso perguntar: como é que se prova que o outro lugar, com amor, é uma verdade? E como se prova que o amor não é apenas uma verdade absoluta, mas a verdade absoluta? O medo desempenhou um grande papel ao cegar os humanos da verdade de outros mundos ocupados com amor. Também desempenhou um papel importante na forma como as pessoas agiram neste planeta ao longo da existência humana. O medo afetou a humanidade na forma como lidamos conosco mesmos a nível intrapessoal, e na forma como interagimos com os outros a nível interpessoal. O medo tem sido a força motriz de quase tudo o que é feito neste planeta. Estes padrões de medo influenciaram os pensamentos humanos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Muitas pessoas desconhecem o quão profundamente entrincheirada no medo hoje em dia a sociedade está. A razão pela qual a civilização humana está tão profundamente entrincheirada no medo deve-se ao fato de que quase todos os indivíduos na sociedade são medo baseado nos seus padrões. Olhe para as decisões que as pessoas tomam diariamente e verá que o medo faz parte de quem elas são enquanto indivíduos. O problema é que, como os humanos sempre foram baseados no medo, o homem criou um sistema em torno de si, mesmos baseado no medo. Agora muitos estão presos num sistema que promove a própria coisa que escravizou a humanidade durante milhares de anos. O medo passou de ser o teu professor a tornar-se mestre de escravos de todos. Muitos sistemas de pensamento tentaram explicar a situação em que a humanidade se meteu. No entanto, a maior parte destes sistemas de pensamento não abordou justamente a pedra angular do problema, nem elaborou sobre este assunto com grande detalhe. Não se deixem ter medo, sejam destemidos e felizes, porque com amor incondicional tudo é possível. Com muito amor e cuidado, Federação da Esfera Terrestre. Sou embaixadora da Luz. Fonte: Maristela Oelong. Gratidão, muitas bênçãos e